Me ausentar, mas ficará a senhora deputada Marta Silva. Desejo-lhe uma boa audição e peço-lhe desculpas por ter que me ausentar. Vamos então dar início à audição do deputado Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, que exerceu funções de tutela sobre o INEM desde a pandemia Covid-19, a requerimento do PSD. Penso que todos estejamos familiarizados com a grelha de tempos. Primeira ronda, 4 minutos para o partido requerente, depois pode responder diretamente a seguir 4 minutos também, e depois passaremos às intervenções dos diferentes grupos parlamentares e uma segunda ronda de 1 minuto a cada grupo. Passo então de imediato a palavra ao partido requerente do PSD. Faça favor, deputado Francisco Vieira. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, Dr. Manuel Pizarro, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, muito agradecer a sua vinda a esta comissão. Temos feito um conjunto de audições no âmbito da emergência médica e é com essa justificação que fizemos este pedido e decorre de uma audição prévia ao anterior Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, Dr. Luís Meira, que foi Presidente deste Instituto durante 8 anos, até ao verão passado, e que fez nesta comissão um conjunto de considerações que nós consideramos, passa a redundância, graves. Bem sabemos também que grande parte daquilo que foi relatado pelo Dr. Luís Meira respeita o período da governação da sua antecessora e por isso também o PSD requereu a sua vinda, da Dra. Marta Temido, a esta comissão, quando o Dr. Luís Meira afirmou nesta mesma comissão que, e cito, em 2020 o INEM teve de transferir cerca de 90 milhões de euros para o Ministério da Saúde. O Dr. Luís Meira foi mais além, dizendo também, perdemos, referindo-se ao INEM, o que era uma almofada financeira, acrescentando que o processo de renovação da frota de ambulância dos bombeiros estava assente na utilização dessa reserva financeira, tendo por isso ficado comprometido, ou pelo menos prejudicado, essa ambição. Importa ainda lembrar também que o Dr. Luís Meira disse nesta comissão que questionou por diversas vezes o Governo de então se seria ressarcido, no fundo, esse valor, dado o impacto que terá tido naquilo que era a atividade do INEM, os investimentos do INEM, aliás, aspectos que fomos ouvindo em todas as audições por várias associações profissionais e outras entidades ligadas ao setor. Dito isto, e perante a gravidade destas afirmações que foram ditas nesta comissão, importa perguntar ao Dr. Manuel Pizarro, que exerceu funções no último governo, já depois da pandemia de Covid-19, se considera normal obrigar, palavras do Dr. Luís Meira, o INEM a desviar cerca de 100 milhões de euros de verbas próprias destinadas ao socorro de sinistrados ou vítimas de doença súbita para a realização de transferências no reforço financeiro do Ministério da Saúde. No fundo, está de acordo com esta decisão de 2020 e se alguma vez foi ou teve conhecimento da parte do Dr. Luís Meira de ter confrontado os membros dos diversos governos no sentido de serem devolvidos, entre aspas, ao INEM as verbas que foram desviadas desse instituto para uma finalidade que não era a sua. Dito por outras palavras, se nos orçamentos que esteve envolvido e que também participou, se alguma vez considerou ou foi discutido a possibilidade de este valor ser reinvestido ou novamente alocado às aspirações legítimas deste Instituto de, no fundo, refundar aquilo que é a sua atividade. E, finalmente, perguntar se concorda com o Dr. Luís Meira quando este, aliás, e outros presidentes no INEM, como o caso do Dr. Miguel Soares de Oliveira, que foi também presidente deste Instituto, que no final de 2022 escreveu um artigo, que eu, aliás, pedirei à Comissão para distribuir pelos seus deputados, intitulado Orçamento do INEM, quem dá e tira, onde estabelecem uma relação entre a retirada dos cerca de 120 milhões, portanto mais 100 milhões de euros ao INEM, e as falhas registadas no socorro resultantes da falta de recursos. Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Deputado, passo a palavra ao deputado Manuel Pizarro. Faça favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Francisco Vieira, muito obrigado por esta audição
porque é mesmo uma ocasião para se poder debater os temas muito importantes da emergência pré-hospitalar, às vezes sem a pressão do cotidiano e do combate político, porque acho que é mesmo relevante que nós façamos uma reflexão sobre o sistema que temos e sobre as condições para o melhorarmos. O senhor deputado pergunta-me diretamente, e eu respondo diretamente, se eu acho normal utilizar o saldo transitado do INEM nas circunstâncias de uma pandemia. Nas circunstâncias de uma pandemia, acho pelo menos aceitável. As circunstâncias de uma pandemia não têm nada de normal. Isto é algo com que nunca nenhum de nós foi confrontado na sua vida, e julgo que a maior parte de nós espera não voltar a ser confrontado. Não me pode perguntar se eu acho que a utilização anormal de recursos em circunstâncias anormais é algo de errado. Lembro ainda que em 2020 as circunstâncias orçamentais do país não eram tão tranquilas como são manifestamente em 2023, em que as contas públicas encerraram com um superávit, ou em 2024, onde se prevê, cito os dados do INE desta semana, que se prevê que voltem a encerrar com um superávit. As circunstâncias não eram estas, e eu considero que a utilização de saldos transitados do INEM para adquirir instrumentos de proteção individual, ou ventiladores, ou para reforçar esses meios de proteção, nomeadamente no SNS, é uma utilização de acordo com essas regras. Em última instância, vamos ver, do ponto de vista dos contribuintes, isto é sempre dinheiro dos contribuintes. Nos casos, dinheiro dos contribuintes, orçamento de Estado, obtido através de impostos; noutros casos, dinheiro dos contribuintes obtidos, no caso do INEM, de uma taxa que as pessoas pagam num conjunto de seguros que revertem, que são o financiamento do INEM. No fim do dia, é sempre dinheiro dos contribuintes, e, portanto, sempre se poderá dizer que, se isso for entendido adequado, a qualquer momento o Orçamento de Estado pode repor essa circunstância. O valor da despesa do INEM, vamos ver, ainda assim, chama a atenção para que nos últimos anos, o valor da receita cobrada pelo INEM tem aumentado de forma muito significativa. Aumentou 6% de 2020 para 2021, aumentou 4% de 2021 para 2022, aumentou 8,6% de 2022 para 2023, digo a receita. O que significa que, no agregado destes 3 anos, aumentou 20%, e apesar destes anos terem sido os anos marcados também pela crise inflacionista, ainda assim, a receita aumentou acima da inflação. Portanto, não me parece que haja aqui, aliás, a despesa do INEM nos mesmos anos aumentou ainda de forma mais acentuada, de 112 milhões de euros em 2021 para 135 em 2022, para 142 em 2023, e ainda assim apresentando o INEM em qualquer um destes 3 anos, saldo de gerência, como se facilmente perceberá do que eu disse sobre o valor da receita e o valor da despesa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deputado João Paulo Sousa, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Manuel Pizarro, aqui na qualidade de ex-Ministro da Saúde. A verdadeira razão da sua audição não se prende genuinamente com o passado do INEM, mas sim com uma manobra de distração que o PSD procurou fazer no momento quente do requerimento do PS para ouvir a Sra. Ministra da Saúde sobre aquilo que foi o desmentido do Dr. Luís Meira, na altura Presidente do INEM, quando veio aqui ao Parlamento entregar a troca de correspondência que fez com a Sra. Ministra da Saúde a propósito do concurso público internacional dos helicópteros de emergência médica, que não avançou e obrigou o INEM a um novo ajuste direto, e mais tarde, nos primeiros dias de agosto, o Tribunal de Contas veio dizer com todas as letras que a responsabilidade foi do Governo, foi da Sra. Ministra da Saúde, e que a Sra. Ministra da Saúde tinha todas as evidências por parte do Conselho Diretivo do INEM para reforçar o orçamento do INEM e, com isso, permitir o lançamento do concurso público. A Sra. Ministra tem fugido do Parlamento, o PSC apoia e protege a Sra. Ministra. Infelizmente, ainda não conseguimos ouvir a Sra. Ministra, provavelmente na próxima semana, mas a verdadeira razão da sua audição, da ex-secretária de Estado do Orçamento e também da ex-Ministra da Saúde, Marta Temido, tem a ver com isto, uma manobra de distração. Aliás, o PS está muito preocupado, a oposição mais à direita tem sido muito fofinha com o Governo em matéria de saúde e não tem manifestado essa preocupação. Nós estamos a 3 meses de terminar o ajuste direto. Estamos a 3 meses de terminar o ajuste direto do serviço de helicópteros em emergência médica. Ora, o Governo ainda não lançou um concurso público internacional.
Eu vejo muito difícil a hipótese de se cumprir na íntegra um concurso público internacional em 3 meses, para que no dia 1 de janeiro consigamos manter o serviço de helicóptero de emergência médica. Eu não vejo nenhum partido preocupado com isto. O Partido Socialista tem dito isto várias vezes. Estamos a 3 meses de terminar este ajuste direto. O Governo não diz como é que vamos manter os helicópteros de emergência médica a partir do dia 1 de janeiro. E, portanto, em vez de estarmos focados neste assunto, que é um assunto principal, estamos à procura, e temos, obviamente, todos os partidos têm essa legitimidade, mas à procura de assuntos que não têm a urgência deste assunto. E ficamos a saber também que o pecado original da tal norma orçamental que obriga, ou determina, melhor dizendo, que os saldos do INEM fiquem nas mãos da Autoridade Central de Serviços de Saúde, é de uma maioria PSS-CDS, foi no Orçamento de Estado para 2015. Soubemos na audição anterior, a ex-secretária de Estado do Orçamento, que o pecado original é do PSS-CDS. Afinal, o vilão que determinou esta norma orçamental não foi um governo do Partido Socialista, não foram os socialistas. E, portanto, o PSD conseguiu, com estas audições, que o Parlamento descobrisse que o pecado original é do PSD. E, portanto, como já foi dito aqui também pela ex-secretária de Estado da Saúde, aquilo que aconteceu no Orçamento Suplementar de 2020 foi para responder a uma pandemia e, obviamente, que na altura ninguém contestou. Aliás, não só ninguém contestou, como nenhum partido apresentou na especialidade do Orçamento de 2021, 22, 23 e 24 nenhuma proposta de alteração para alterar esta norma. Nem a oposição mais fofinha à direita o fez. Portanto, há aqui uma corresponsabilização naqueles que achavam que tinham encontrado aqui um cavalo de Troia contra o governo do Partido Socialista. Para terminar, dizer que a Sra. Ministra da Saúde prometeu refundar o INEM. Não se percebe bem o que é isso, de refundar o INEM. O que é certo é que o governo já vai a meio ano de funções. E ninguém pede responsabilidades a este governo. A direita, a oposição mais à direita, que continua fofinha com o governo, principalmente a área da saúde, não pede responsabilidades ao governo, não pede. A Sra. Ministra da Saúde veio aqui prometer refundar o INEM, mas ninguém pede responsabilidades, já vai meio ano de mandato e ninguém diz nada. A pergunta para terminar, Sr. Deputado. Obrigado. A pergunta é, Sr. Deputado Manuel Pizarro, o que é que pode ser isto de refundar o INEM? Obrigado. Muito obrigada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Deputado Rui Cristina, faça favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Manuel Pizarro por estar aqui nesta audição. Como já aqui foi referido, o INEM foi obrigado a fazer a transferência dos 90 milhões para a DGS, para a SPMS e para o INSA. O Dr. Manuel Pizarro também já aqui referiu que acha normal esta transferência devido à pandemia Covid-19, mas a pandemia não pode ser desculpa para tudo, Sr. Deputado, porque ficou comprometido o futuro do INEM. E agora acabei de ouvir aqui o senhor deputado do Partido Socialista a dizer que está tudo bem, não está. O INEM chegou a um ponto de pré-colapso, está à vista de todos, as pessoas não são socorridas a tempo, porque houve aqui um pauperar do Serviço Nacional de Emergência. E por isso lhe pergunto, quando tomou conhecimento desta transferência de verbas para o INEM, e se o Dr. Luís Meira o alertou para a importância de restituir estas verbas do INEM, dado o impacto na renovação da frota de ambulâncias. E se foram feitas diligências também junto do Primeiro-Ministro ou do Ministro das Finanças para recuperar estas verbas. Em junho passado, o Ministério da Saúde solicitou aqui uma auditoria ao INEM, após várias denúncias da gestão danosa e contratações irregulares. O Sindicato de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar chegou mesmo a apelar à Assembleia da República para investigar. Deste modo, eu lhe pergunto aqui muito diretamente se estava a par desta suspeição de gestão danosa do INEM durante o seu mandato. E apesar destas controvérsias, o Dr. Manuel Pizarro reconduziu à presidência do INEM o Dr. Luís Meira, o que justificou esta recondução do Dr. Luís Meira. Gostava que me respondesse a esta questão muito diretamente. Este ano, a SPMS lançou também um concurso para a alocação dos meios aéreos para o INEM, com um preço base de 12 milhões de euros ano. As propostas apresentadas ultrapassaram significativamente esse valor e o contrato final não conseguiu garantir a operação das 4 aeronaves, ficando apenas 2
duas aeronaves. Resultando disto, o doutor... Duas não, foi um erro. A operação das 4 aeronaves 24 horas por dia, resultando na redução do tempo da operação. Assim sim, muito bem. O doutor Manuel Pizarro estava a par desta situação, acompanhou o processo e sugeriu soluções para evitar aqui a redução da capacidade operacional dos helicópteros. E o doutor Luís Meira pediu-lhe aqui orientações ou apresentou-lhe soluções para este problema. Relativamente aqui, como eu já te referi e volto a referir, o INEM apresenta uma crise com dificuldades entre profissionais em manter a rede de helicópteros e de ambulâncias e nos últimos 6 anos apenas 53 novos profissionais foram contratados. E segundo o último relatório do INEM, cerca de 19 mil doentes em risco não receberam o devido socorro, podendo, em muitos dos casos, terem sido perdidas vidas. E para enfrentar esta situação, o Dr. Luís Meira solicitou 25 milhões de euros ao atual Governo do Partido Social Democrata, mas, e isto é muito importante, o relatório anual de gestão 2022 demonstra que o INEM possui vários milhões de euros em certificados especiais para a dívida pública. Ou seja, o Governo do Partido Socialista priorizou a dívida pública e secundarizou ou delegou para segundo plano a vida das pessoas. Nós, quando somos eleitos pelo povo, é para defender as pessoas, não é para fazer manobras de diversão política. E foi isto que está aqui à vista de todos nós. E o que eu lhe pergunto é que pergunta aqui ao Sr. Dr. Manuel Pizarro, é se lhe faz sentido que o INEM tenha dívida pública quando precisa de recursos para as suas operações, e gostava de saber quem tomou a decisão de investir em dívida pública e a pedido de quem foi essa decisão tomada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Deputado Mário Amorim Lopes. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Muito bom dia, Dr. Manuel Pizarro, e obrigado pelo seu tempo para vir a esta comissão. O Sr. Deputado, está aqui nessa qualidade também, referiu que o aumento da receita, que houve um aumento da receita do INEM, é verdade. Já agora acho que vale a pena acrescentar que foi par e passo com o aumento da subscrição de seguros de saúde, que ocorreu nos últimos 8 anos, e, portanto, acho que é um dado interessante para, enfim, cada um depois refletir, sendo que se aumentou a receita, ou seja, se houve, independentemente da questão dos saldos de gerência, se houve um aumento da receita e se, quando nós olhamos depois para o funcionamento do INEM e vemos tantas inoperâncias, tantos casos de pessoas que ficam por socorrer tanto tempo, uma frota de ambulâncias que não foi atualizada, o contrato dos helicópteros que não foi fechado, então, se não foi por falta de receita, só podemos ser levados a concluir, corolário lógico, que é por má gestão. Fica a questão. Quer dizer, havia recursos, não é? Tal como referiu, os recursos até aumentaram. E, portanto, se o INEM, apesar dos recursos terem aumentado, é incapaz de prestar o serviço que deve prestar à população, então só podemos ser levados a concluir que foi má gestão. Eu acho que era importante que nos pudesse esclarecer sobre isso. De resto, sobre aliás, isto é até importante, porque no caso do ajuste direto que o Sr. Deputado João Paulo Correia referiu, dos helicópteros, que é algo que de facto naturalmente nos preocupa, o que estava em cima da mesa era aqui um ajuste na dotação orçamental de 12 para 15 milhões. Ou seja, o valor de 12 era manifestamente insuficiente, disse-nos o ex-presidente do INEM, Dr. Luís Meira, era necessário 15, aliás, isso até foi público. Ora, esta diferença de 3 milhões de euros seria perfeitamente... havia certamente cabimento orçamental se houvesse os saldos de gerência que foram transferidos para o Estado Central. Mas mesmo que não o fossem, o Governo de então, que é importante recordar, foi o Partido Socialista, o Governo de então podia perfeitamente reforçar a dotação orçamental do INEM, da mesma forma que transfere os saldos de gerência para o Estado Central, pode fazer o inverso, nada o impede. E, portanto, poderia reforçar a dotação para garantir que haveria um concurso de helicópteros a tempo, que o ajuste direto era prorrogado. E, portanto, isto leva-nos aqui a uma questão que é importante, que foi lançada aqui a provocação, que acho que animou aqui esta reunião, da questão da direita fofinha. Ora, não se trata de ser direita fofinha ou não, nós seremos sempre, como sempre fomos, implacáveis com o PSD, quando o PSD eventualmente até ir por caminhos de políticas socialistas, já o fomos, aliás criticamos fortemente o cheque de 200 euros
que querem dar agora aos pensionistas, não que eles não o mereçam, certamente que merecem, mas porque isto é a linha de António Costa de distribuir prebendas. E, portanto, nós seremos sempre implacáveis com isso. Agora, nós temos memória, nós sabemos bem quem nos governou nos últimos 8 anos e nós sabemos quem é que nos governou em 22 dos últimos 22 anos. Foi o Partido Socialista. E, portanto, para o bem e para o mal, infelizmente para todos nós e para os portugueses, mais para o mal do que para o bem, o resultado não é famoso e, portanto, nós responsabilizamos quem de facto deve ser responsabilizado. Daqui a uns tempos, quando a Ministra eventualmente tomar medidas que não são do interesse nacional e do interesse dos portugueses, cá estaremos nós, Iniciativa Liberal, para a chamar à colação, para que possamos debater isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não estão mais grupos parlamentares presentes, portanto, o Sr. Deputado Manuel Pizarro tem 12 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muitas das questões metem-se umas com as outras e, portanto, eu procurei responder de forma agregada, tentando responder a tudo como foi colocado. Eu acho que é muito importante tratar de forma autónoma e cuidadosa o tema dos helicópteros. Quando eu cheguei ao Governo, quando tomei posse, no último trimestre de 2022, cedo fui alertado para o tema de que no final de 2023 terminaria o contrato de 5 anos que tinha sido estabelecido na sequência de um concurso realizado em 2017. Aliás, o tema dos helicópteros é um tema que eu conheço bem, porque o sistema de helicópteros de emergência médica foi criado por mim quando eu tutelava o INEM, sendo Secretário de Estado da Saúde em 2009. Portanto, é um tema que eu conheço com muito detalhe, por razões variadas. Nessa altura, o problema que se colocou foi quanto é que nós teríamos que pagar. O Estado português pagava nesse concurso de 5 anos 7,5 milhões de euros por ano por 4 helicópteros 24 horas por dia. E já era claro que o preço teria que ser muito superior. O INEM foi fazendo um conjunto de trabalhos, naturalmente balizados pelo cumprimento da lei e do Código da Contratação Pública, procurando auscultar o mercado sobre as condições possíveis de um novo concurso. Ainda assim, eu acho que todos os seus deputados concordarão que aumentar 60% o preço base, que foi o que fizemos, exigiu ponderação. Quer dizer, não pode ser leviana a decisão de aumentar o preço base de 7,5 milhões de euros por ano para 12 milhões de euros por ano no mesmo cenário temporal de 5 anos. E foi essa ponderação que acabou por atrasar as decisões de lançamento do concurso. Por essa razão, apenas a resolução do Conselho de Ministros que autoriza a despesa é, julgo eu, dos finais do mês de outubro de 2023 e tornou-se claro que que nós não íamos ter um concurso e uma decisão de um concurso a tempo do dia 1 de janeiro. E é nessas circunstâncias que o INEM procura fazer um ajuste direto para os primeiros 6 meses de 2024, vendo quais eram as condições possíveis. Por esse valor, portanto, por 1 milhão de euros por mês, que era o valor base do novo concurso que íamos lançar, repito, aumentando 60% o gasto público com os helicópteros do INEM, só foi possível encontrar uma empresa que o fazia e ainda assim reduzindo a operação, mantendo 2 helicópteros 24 horas e 2 helicópteros durante 12 horas. E sim, eu sou o responsável por essa decisão. Era a decisão que me parecia razoável. O concurso foi lançado no início, meados do mês de janeiro. Não consigo dizer os dias ao certo, mas isso são informações públicas e fáceis de confirmar. E o relatório foi-me apresentado já no mês de março. Eu julgo que na semana seguinte às eleições legislativas, admito que mais dia, menos dia, possa ter sido por aí. O concurso ficou deserto, o concurso era feito para 54 meses, portanto excluía os 6 meses que já estavam em regime de ajuste direto e incluía os outros 54 meses do período de 5 anos, por 54 milhões de euros. Vieram 2 empresas a concurso. Uma que propôs 67 milhões de euros e outra que propôs 81 milhões de euros. E é nessas condições que, naturalmente, as 2 empresas foram excluídas e eu, na passagem de pasta à atual Ministra da Saúde, tive cuidado de alertar para que era necessário responder a este problema e eu não vejo outra forma de responder a este problema que não seja aumentar a dotação financeira de concurso. Isto existe, naturalmente, a revisão da resolução do Conselho de Ministros que autorizava o limite de montante. O problema não é estritamente financeiro nem estritamente orçamental, o problema é que os gastos plurianuais exigem uma autorização, evidentemente, do Conselho de Ministros, porque tem que ser, além de mais balizada pelas finanças, porque tem que vir a ter respaldo no orçamento, seja qual for a fonte de financiamento, orçamento do Estado ou outro. Estamos sempre a falar de gasto público e, portanto, isso exigiria isso. Eu devo dizer, desse ponto de vista, que o país pode agradecer ao sentido de serviço público e ao sentido de missão e à coragem do Dr. Luís Meira a haver hoje helicópteros de emergência, porque não havendo nenhuma decisão até ao dia 30 de junho, se o Dr. Luís Meira, aliás, não preciso ser eu a dizê-lo, porque, deste ponto de vista, o insuspeito do Tribunal de Contas já o disse e já o escarrapachou claro no relatório que fez sobre este assunto, quando
quando deu visto a este contrato de ajuste direto, é que, em boa verdade, o que não se poderia fazer seguramente era lançar um novo concurso pelo mesmo valor do concurso lançado em janeiro, que tinha ficado deserto. Isso era evidente, portanto, tinham que ser aumentados os recursos. Perguntou-me agora, porque vários senhores deputados perguntaram se estruturalmente o INEM tem um problema de receita. Mais tarde ou mais cedo iria ter. Não era impeditivo aumentar a dotação deste concurso. Como, aliás, vários dos senhores deputados também citaram, os saldos de gerência e os resultados líquidos do INEM nestes anos são sempre superiores ao valor deste aumento. Portanto, isto não estaria nunca em causa. Não se pode invocar uma razão orçamental nem uma razão de saldos para esta decisão. Admito que se possa invocar uma razão de ponderação das possíveis alternativas. Agora, essa ponderação tinha que ter sido feita muito rapidamente, porque, em boa verdade, no dia 30 de junho acabava o contrato dos helicópteros do INEM. Eu repito o que estou aqui a dizer. Se não fosse a coragem e o sentido de missão do Dr. Luís Meira, não havia helicópteros de emergência médica em Portugal, ou pelo menos teríamos passado umas semanas sem haver. Alguém depois julgo que teria que resolver alguma coisa, e eu estou até muito curioso por saber quais são as soluções alternativas que vão ser agora encontradas. Devo dizer que algumas das que tenho lido na comunicação me parecem bastante miríficas, mas a realidade encarregar-se-á de provar se eu tenho razão ou não. Eu não partilho da análise que vários dos deputados fizeram sobre a qualidade do trabalho do INEM. E acho que, aliás, não partilho eu, nem partilham os números. Eu admito que nas notícias cotidianas, sempre que alguma coisa corre mal, essa coisa é notícia. O que é que pode um cidadão esperar do INEM? Que não falhe nunca. É a expectativa que sempre que falhar, é a famosa notícia do homem que mordeu o cão ou do cão que mordeu o homem. O que é que se espera? Agora, vamos ver os números. A atividade do INEM em 2023 foi a maior de sempre. O número de chamadas atendidas pelos CODUs não foi o maior de sempre, tinha sido no ano anterior mais meia dúzia de milhares, mas o INEM o CODU atendeu 1.514.000 chamadas em 2023. Só houve um outro ano em que passou de 1,5 milhão de chamadas atendidas, que foi 2022. Mas o número de acionamentos de meios é mesmo o maior de sempre. O número de acionamentos foram acionados 1.422.055 meios pelo INEM. São 3.896 meios por dia, 162 por hora. Esta audição está a correr há mais ou menos 30 minutos. Acionaram 100 meios o INEM durante esta meia hora, até provavelmente mais por durante a noite, acionam menos que durante o dia. Esta é uma média horária que depois não corresponde. Há períodos do dia em que naturalmente tem muito mais chamadas. O INEM tem uma... Mas se quiser falar qualidade e sofisticação do trabalho do INEM, a via verde da AVC ou a via verde coronária, que são essas sim absolutamente decisivas para salvar vida e recuperar a qualidade de vida, tem os maiores números de sempre em 2023. 8.976 acionamentos da via verde da AVC em 2023, 24 por dia. Só para lhe dar uma ideia, no ano anterior, que era o maior até então, tinham sido 15 por dia. Passamos de 15 para 24 por dia na via verde da AVC. 43% destas chamadas na via verde da AVC, as pessoas ligaram para o INEM com menos de 1 hora de sintomas e o tempo médio da chamada do INEM até chegada do doente ao hospital na via verde do AVC, 64 minutos. Tempo médio. É um resultado que nos deve orgulhar e que se deve à dedicação e à qualidade dos profissionais. Via verde coronária, em 2023, 2.079 acionamentos. O maior número de sempre da via verde coronária, 6 vezes por dia. O número maior anterior era do ano anterior, 2022, 1.556 acionamentos. 4,3 acionamentos por dia. Portanto, eu tenho as maiores dúvidas, ou melhor, eu refuto em absoluto que se possa pôr em causa a qualidade do trabalho do INEM, dos seus serviços, dos seus profissionais, o que não quer dizer, repito, que não haja problemas e coisas que devem ser melhoradas. Sr. Deputado, é que os números estão publicados. Na percentagem de tempos de resposta inferiores a 15% nas áreas urbanas, ao longo do ano 2023, 66%. É verdade, tínhamos conseguido que a resposta em tempo inferior a 15 minutos nas áreas urbanas fosse 68% em 2022. Pioramos 2% neste indicador. Nas áreas rurais, temos de resposta inferior a 30 minutos. Em 2023, 87%. Eu refuto, é que a imagem de que nós temos um mau sistema de emergência pré-hospitalar, além de tudo mais, é desmentida pela progressão dos dados ao longo da história. Temos hoje muito mais informação, muito mais detalhada. Os estudos de satisfação feitos de acordo com os métodos científicos de estudo de satisfação das pessoas que recorrem ao INEM revelam satisfação de
98% ou 99% das pessoas, elevada, muita satisfação, ou extrema satisfação de 98% ou 99% das pessoas que recorrem ao INEM. Claro, a ambição, que nós não falhássemos nunca e que não houvesse falta de recursos nunca. E eu reconheço que muita desta capacidade de resposta do INEM é conseguida à custa de um esforço muito grande dos seus profissionais, de um trabalho muito grande, porque nós temos, de facto, um problema de atração de profissionais para o INEM, para aquilo que é a carreira mais relevante do INEM. O INEM tem, no final do balanço de 2023, 1.350, digo o número certinho, 1.355 profissionais. Mas ao longo do ano entraram 60 ou 70 e saíram 60 ou 70. Nós temos tido muita dificuldade em atrair novos profissionais. Devo dizer que uma parte dos que saem para outras carreiras da administração pública. Portanto, saem porque, enfim, porque o trabalho, quando nós falamos de profissionais do INEM, 1.090 destes 1.355, 1.089 são técnicos de emergência pré-hospitalar. São a esmagadora maioria dos profissionais do INEM. É uma atividade muito exigente, com o passar dos anos torna-se mesmo algo muito, muito penoso, que 24 sobre 24 horas, na rua, com condições de grande dificuldade. Sobre a aquisição de novos meios, uma vez mais também não vejo que haja nenhuma circunstância orçamental. Eu devo chamar a atenção que está em curso, e até acho que, olha, até o facto de ter vindo aqui à audição me chamou a atenção para a necessidade de vermos como é que isso anda, que foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros que, no final do ano passado, ela foi publicada no dia 11 de dezembro, mas foi aprovada ainda no final de outubro, no início de novembro, para que o INEM adquira 312 novas viaturas em 2024, 2025 e 2026. Quer dizer que estava lá o cabimento orçamental, 6,8 milhões em 2024, 6,2 em 2025, 6,2 em 2026. E a razão pela qual nós fizemos esta divisão das viaturas foi porque tínhamos tido a experiência anterior de que não há hoje condições de mercado para fazer aquisições de volume muito superior a este, porque acho que os seus deputados conhecem tão bem, porventura alguns melhor do que eu, as condições de fornecimento logístico das viaturas e as dificuldades que hoje nos encontramos nesta matéria. E isto tencionava-se completar isto com um novo programa de aquisição de viaturas PEM para os corpos de bombeiros e da Cruz Vermelha, que fazem parte do Sistema Integrado de Emergência Médica e que são viaturas também fornecidas pelo INEM. É muito importante saber como é que está a correr este processo de aquisição, nomeadamente em relação a 2024. Estamos no mês de setembro. Espero que o processo de aquisição das viaturas que estava autorizado e cabimentado esteja enfim, em curso. É preciso ver o que é que está a acontecer nesta matéria. Em 2023 houve um processo de aquisição de viaturas que ficou deserto. Nenhuma empresa quis fornecer viaturas nas condições que nós propunhamos. Isto tem, de facto, as suas complexidades. Por fim, o tema do financiamento é um tema que tem que ser encarado, porque cada vez mais o INEM, e eu já dei aqui vários números do volume de atividade do INEM e da sofisticação de meios que o INEM tem, o problema de financiamento tem que ser colocado a todo o tempo. Hoje o financiamento do INEM é 2,5% daquele conjunto de seguros que, não sei se já aqui citei, são os seguros do ramo vida e as coberturas complementares, contratos de seguros do ramo doença, acidentes, veículos terrestres e de responsabilidade civil dos veículos a motor, terrestres a motor, é 2,5%, mas devo dizer que até 2009 foi 1%, foi no orçamento de 2009, sei isso porque na altura eu tutelava o INEB e foi por proposta minha que na altura teve vencimento, que se passou de 1% para 2%. E depois foi o governo do PSD-CDS que em 2015 aumentou de 2% para 2,5%. Há uma coisa que eu posso garantir. Não é possível pedir ao INEM mais e mais atividade, e atividade com mais sofisticação e mais qualidade, e não assumir que o financiamento tem que ser assegurado de alguma forma. Agora, neste momento, em 2024, não há nenhum constrangimento financeiro para a atividade do INEM e há ainda saldos transitados. No futuro, esse assunto terá naturalmente que ser debatido. Naturalmente tem que ser debatido porque neste momento tem a responsabilidade de o fazer. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos dar início à segunda ronda. Tenho aqui a inscrição do Grupo Parlamentar do PSD. Deputado Francisco Vieira, 1 minuto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Manuel Pizarro, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e pela sua presença, e lamentamos que tenha sido ignorada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, que se limitou na sua intervenção a fazer teleperguntas para a atual Ministra da Saúde e a chamar fofinhos os partidos da direita. Dito isto, ouvir e destacar que o Dr. Manuel Pizarro destacou a coragem e o sentido de missão do Dr. Luís Meira e destacou também a produtividade e os números
da produtividade do INEM. Mas foi esse mesmo homem que destacou a coragem e o sentido de missão que nesta casa disse que a degradação do INEM é inegável. E coragem e sentido de missão é destacar, sim, dos profissionais que também ouvimos nesta casa, médicos, enfermeiros e técnicos, que dizem não terem condições de trabalho. E, portanto, quando se fala em números, também podemos destacar os mais de 18 mil portugueses com prioridade máxima que não tiveram o socorro por falta de meios. E, portanto, quando se fala em números, é importante dizer que a degradação do INEM nos últimos anos decorre, por muito que se tente contrariar, de uma falta de investimento que é preciso ser feita. E, portanto, dizer que, da parte do PSD, continuaremos aqui a defender a causa da emergência médica e a procurar soluções que tardam em chegar e que nos últimos 8 anos, lamentavelmente, não tiveram bom porto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, João Paulo Correia. 1 minuto, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava expectante nesta segunda intervenção do PSD, porque esperaria agora ouvir o PSD dizer nós vamos alterar a norma orçamental que introduzimos em 2015 no Orçamento de Estado para 2025, mas não ouvimos. Era, depois de tudo que têm dito e têm feito, era a conclusão que todos esperávamos era essa, mas infelizmente não há coragem para isso, nem coerência. Em segundo lugar, reiterar a nossa enorme preocupação. Estamos a 3 meses do fim do ajuste direto. O concurso lançado pelo anterior governo foi lançado com visto prévio do Tribunal de Contas para 12 milhões de euros. O mercado não quis fornecer helicópteros para a emergência médica por 12 milhões de euros. Não foi uma decisão do governo, foi o mercado que não respondeu. E, portanto, o governo seguinte, este governo, é que tem a obrigação de lançar um novo concurso público internacional por um valor superior. É isso que diz o Tribunal de Contas. E a Sra. Ministra da Saúde e este governo tinham toda a informação em cima da mesa para aprovar uma nova resolução do Conselho de Ministros, que é obrigatório, como disse há pouco o Sr. Deputado Manuel Pizarro, porque é uma despesa plurianual, tem que ir a Conselho de Ministros. Agora, a pergunta que eu faço, e para terminar, Sr. Presidente, é como é que vamos ter helicópteros a partir de janeiro na emergência médica? O Governo não diz como, nem nós estamos a ver como. E isso só preocupa o Partido Socialista, isso é que nos verdadeiramente ainda acrescenta mais preocupação, porque só o PS é que está preocupado com isso. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Deputado Rui Cristina, faça favor, 1 minuto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer ao Sr. Dr. Manuel Pizarro por alguns dos esclarecimentos e algumas das opiniões aqui emitidas, mas digo-lhe aqui frontalmente que não concordo com a sua afirmação ou com a sua ideia de que está tudo bem com o INEM. Muito pelo contrário, não, o senhor doutor disse que refutava a ideia relativamente à qualidade do INEM e que no INEM não haveria, que estaria tudo bem. Não, no INEM não está tudo bem. Isso, nós tivemos aqui várias audições, tivemos cá o doutor Luís Meira, ex-presidente do INEM, tivemos cá também em audição o especialista, o doutor Vítor Almeida, que explicitamente deram-nos aqui várias informações de como se encontra o INEM neste momento. Ou seja, além das notícias que têm sido na imprensa, temos taxas de inoperância de ambulâncias bastante elevadas, temos o tal relatório do INEM que demonstra muito claramente que quase 19 mil doentes em risco de vida não receberam o devido socorro, ou seja, está aqui explícito ao estado a que o INEM chegou devido às políticas que foram tomadas, e as decisões foram tomadas pelos governos socialistas nos últimos 8 anos, mas também não posso deixar de dizer que o Partido Social Democrata também tem agora responsabilidades de governação e esperamos que percorra agora um caminho de refundação e de reforma do Serviço Nacional de Emergência, que neste caso o INEM. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Iniciativa Liberal, deputado Mário Amorim Lopes, faça favor, 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Insisto, antes de mais, Dr. Manuel Pizarro, acho que foi útil, eu não estou a ser sarcástico, a sua intervenção. Deixe-me só clarificar que ninguém pôs em causa a qualidade dos profissionais do INEM, nunca isso esteve em causa. Agora, nós não podemos adorar a pílula. O Dr. Manuel Pizarro reportou aqui indicadores sobre o funcionamento do INEM. Uma vez mais, não estão em causa. O SNS também faz muitas consultas e faz muitas cirurgias. Mas quem fica depois à espera de uma ambulância e morre à espera dessa ambulância, não está muito interessado nos dados estatísticos em que reportam que 87% chegaram a tempo. É essa a questão. E quando nós fazemos uma pesquisa recente, vemos homem de 60 anos morre em plena via do Infante à espera do INEM. E já agora a Delegação Regional do Algarve do INEM foi fechada. Vítima de paragem cardíaca em Vila Franca de Xira espera 30 minutos pelo atendimento do INEM. Gerês à espera de ambulâncias de verão do INEM. E esta aqui também
particularmente caricata. Hospital de Setúbal cria lista de espera para ambulâncias de bombeiros. Portanto, temos uma lista de espera para ambulâncias de bombeiros. E, portanto, o INEM tem problemas, com certeza, têm de ser resolvidos, e isso acho que é incontornável. Finalmente, muito rapidamente, só para dar nota de que o concurso ficou sem, de facto, o mercado não respondeu. Mas todos conhecemos, e certamente o Governo conhece ainda melhor, como funciona o CCP. E as consultas prévias, as consultas de mercado, que podem e devem ser feitas precisamente para perceber qual é a base que deve ser feita como base de licitação. E, portanto, temos de questionar novamente o Governo que estava em funções, que era o Governo do Partido Socialista, porque é que não o fez em devido tempo para garantir que a base de licitação era suficiente para ter procura. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora vou passar a palavra ao deputado novamente para resposta em bloco, 4 minutos. Mas com uma... Temos já uma tolerânciazinha, está bem? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos ver se eu consigo responder a tudo. O número que tem aqui sido citado, muitas vezes, de pessoas que, tendo uma prioridade elevada, não foram atendidas com os meios da prioridade elevada, até só é possível nos últimos 5 ou 6 anos. Porque antes dos últimos 5 ou 6 anos, essa prioridade não era estabelecida na triagem CODU. A triagem dos centros de organização de doentes urgentes, estão a ver uma comparação que, parecendo desfavorável, até pode ser muito favorável, porque é preciso saber o que é que acontecia antes. Vamos ver, eu não estou com isto a desvalorizar o que é que essa prioridade quer dizer. Neste momento, os centros CODU definem 4 prioridades para a triagem das pessoas que ligam. No total, 1.514.000 portugueses que ligaram no ano de 2023. Prioridade 1 são doentes que, em função da avaliação médica, devem ser atendidos por equipa com médico e enfermeiro. Prioridade 2 são utentes que devem ser atendidos por equipas normais de resposta do INEM, quer com enfermeiro e técnico, quer com técnicos, quer dos parceiros do CIEM. E depois, a prioridade 3 são orientações para outros serviços, ainda há outras prioridades que são casos que o INEM entende que não deve ser o INEM a tratar e que reencaminha para outras entidades. Ora, no ano 2023 houve 147.280 casos em que, na opinião da avaliação do CODU, deviam ter sido ativados um meio com médico e enfermeiro, e nestes casos são os tais em que, em 19.000 casos, isso não foi possível. Devo dizer-lhe que este é um dos melhores padrões de cobertura do mundo. Pode, se o deputado tiver a paciência de procurar, vai ver que é um dos melhores padrões. E, aliás, há muito poucos países no mundo e na Europa, isto é mesmo muito fácil de encontrar, que tenham definido um padrão de funcionamento da emergência médica baseado em médicos. De emergência pré-hospitalar baseada em médicos. Na maior parte dos países da Europa e do mundo, a emergência médica pré-hospitalar está baseada em técnicos de emergência pré-hospitalar, porventura, com uma formação mais elevada do que os nossos atuais têm e, do meu ponto de vista, deve continuar a ser incrementada. Foi, aliás, incrementada durante o meu período no Ministério. Nós passamos de 1 para 3 protocolos de ação dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Alargamos à hipoglicemia e à dificuldade respiratória, aquilo em que os técnicos podem atuar de forma autónoma com a adequada formação. Portanto, não tenho nenhuma dúvida que nós temos uma resposta muito sofisticada. Se o Sr. Deputado me responde com casos que estão, aliás, que eu saiba, sob investigação e em que pode ter havido um erro, eu admito e lamento todos esses casos. Repito, num serviço deste tipo só se pode ter uma ambição, 100% de resposta em devido tempo, mas eu cá estarei depois para comparar os resultados que foram conseguidos a seguir com estes que foram conseguidos em 2023. Porque o tema não é sempre ambicionar a perfeição, é ver se é possível, num serviço desta dimensão, conseguir a perfeição. Vamos ver, nós temos 44 viaturas médicas de emergência e reabilitação. E reanimação. É difícil. Há momentos em que precisávamos de mais. Isto é execuível? É suportável? Provavelmente não. A nossa visão foi que a dotação do país com estas 44 é a dotação adequada. Há quem pense de outra forma e quem tente fazer de outra forma, mas é preciso garantir a sustentabilidade disto ao longo do tempo. Bem, o tema dos helicópteros, nós, nas consultas que fizemos ao mercado, estávamos convencidos que íamos encontrar uma resposta por aquele montante. Eu repito, aquele montante, Sr. Deputado, é 60% mais elevado do que o que pagávamos nos 5 anos anteriores. Nós estamos a falar de um pequeno aumento de preço. É verdade que a experiência veio demonstrar, no concurso de 2024, do início de 2024, que ainda assim não há resposta no mercado. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre o que é que eu teria decidido. Teria decidido aumentar o montante do concurso, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Naturalmente não o ia fazer em março de 2024,
na semana antes ou depois das eleições, foi quando o resultado do concurso foi publicado. Eu tenho visto, repito, que se aventam outras alternativas. Eu ficaria muito surpreendido que essas outras alternativas venham a funcionar, mas enfim, se isso for possível, não fico nada contrariado. O que interessa aqui é servir o interesse dos portugueses. Agora também não deixo de recordar que vários até acho que deputados aqui presentes, não quero levantar falsos testemunhos, que em dezembro de 2023 achavam que era completamente inaceitável que 2 dos helicópteros só funcionassem 12 horas por dia, agora acham isso tudo normal e não haver um novo concurso meses após meses acham normal. Enfim, eu sei que faz parte do combate político, mas não me zango, mas noto que coisas que eram consideradas inaceitáveis agora são consideradas normais. Bem, pode ser que seja um sinal do aumento da tolerância na sociedade portuguesa, também é uma coisa positiva. E a qualidade do INEM, quando eu digo que a resposta do INEM é quantitativa e qualitativamente robusta, não reduzo em nada, nem minimizo as dificuldades que o INEM tem. Eu garanto que o INEM dá uma resposta altissimamente qualificada às necessidades dos portugueses, o que não significa que isso não seja feito vezes demais à custa de um esforço excessivo que é pedido aos profissionais, e isso explica, aliás, como é tão difícil atrair profissionais para o INEM e como há todos os anos, apesar de nós atrairmos umas dezenas de novos profissionais, perdemos umas dezenas de novos profissionais e o número de profissionais tem-se mantido grosso modo estável nos últimos 7 ou 8 anos, andamos à volta do mesmo número de profissionais dos últimos 7 ou 8 anos, precisamente por isso, porque recrutamos e vamos perdendo, e que não seja necessário rever alguns dos aspectos de funcionamento do INEM, é sempre possível, é sempre necessário e é sempre possível melhorar. Agora, não tenham nenhuma ilusão, o Portugal tem um qualificadíssimo sistema de emergência médica pré-hospitalar. Isso. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou por terminada esta audição e nós iremos continuar com a reunião de comissão. Muito obrigado, Sra. Presidente.